ciclos de sustentabilidade em matéria de ambiente ou ordenamento do território. Assim também, e isto vai mudando e começamos a ver esta referência aos serviços e a prestações de serviços, olhando para estudantes de arrendamento, inclusive serviços ligados ao turismo no espaço rural ou serviços de conservação ambiental, enquanto atividades de conservação ambiental ou de educação ambiental, animação ambiental ou serviços ligados à caça turística, temos as duas componentes, atraídas por estes regimes. Como também as atividades conexas de transformação de produtos. Há um colega vosso na distância, creio que de Cantanhede, o senhor Afoito, que diz, ele tem uma produção, sou produtor de porcos e também tenho um matador. Temos aqui atividade conexa que poderia ir, se ele tivesse maior iniciativa, passar do matadouro para a escovete, para a carne pincada e hambúrgueres e até às refeições preparadas. Se continuasse a fileira da produção pecuária dele, é incontroversamente matéria não comercial industrial, inclusive pelo nosso antigo, que não velho Código de 1988, Código Veiga Beirão, no artigo 230, parágrafo 1º e 2º, que aliás os jovens de direitos reais ainda vão ter comercial no próximo semestre. Lá a pensar, os de arrendamento é que já tiveram comercial 1. Eu também entendi que devia transcrever, inclusive para ir fazendo revisões para os estudantes de arrendamento, bem precisam, recordar a definição legal de atividade agrícola que encontramos na nova lei do arrendamento rural. Produção, cultivo e colheita de produtos agrícolas, criação de animais e produção de bens de origem animal e a manutenção das terras em boas condições agrícolas ambientais. Atenção que a manutenção das terras hoje é uma atividade agrícola em si mesma e a fonte são os regulamentos da União Europeia em matéria estrutural e de ajudas agroambientais. Quer dizer, a manutenção das terras é um dos itens possíveis. É o que legitima pagamentos para a conservação sem produção. É uma atividade agrícola a manter as terras em boas condições. Isto não é só em Portugal. Eu reporto rapidamente que esta ligação à produção e aos ciclos biológicos encontramos-la no Código Rural francês desde as alterações de 1988 e depois no Código Civil italiano, que é de 1942, mas que foi atualizado neste domínio, no que se refere à qualificação da empresa agrícola, em 2001. De qualquer modo, isso em Portugal nunca se pôs, designadamente porque o legislador, inclusive no Código Comercial, quer no 230, quer no 464, nas compras e vendas não comerciais, tínhamos quer a produção agrícola vegetal, quer a criação de animais, incluindo os engordadores, explicitamente. Bom, eu vou dar rapidamente, também vai servir um pouco para revisão rápida da estruturação do pensamento dos estudantes de arrendamento e para ir parando um pouco, fazendo a ponte entre reais e arrendamento. Dizer que, nos últimos 2 séculos, estas questões de direitos reais têm sido muito marcadas ideologicamente. E há um movimento que começou, que continua, que teve, como veremos, um pequeno solavanco com o Código Civil atual de 1966-67, que é a da concentração dos poderes de gestão
de gestão da terra no proprietário. Não era assim um modelo medieval, de uma multiplicidade de direitos, inclusive capelas, órgãos de várias naturezas, que vários aproveitamentos, cada aproveitamento tinha um titular diferente e que muitas vezes não se conjugavam entre si. Além disso, grande parte das terras eram mortas para o mercado, quer dizer, pertenciam à igreja que não as podia alienar, ou tinham destinos públicos. Pensem que o Estado era de base patrimonial, quer dizer, quer a coroa, quer os filhos, tinham a sua vida dependia dos rendimentos. E nós aqui tínhamos em Beja uma grande presença da Casa do Infantado. E a Casa do Infantado sustentava os filhos segundos e mais dos reis. Como pensarem pelas lesírias do Tejo do Sado, que pertenciam essencialmente ao Patriarcado de Lisboa. O que é hoje Companhia de Lesírias pertencia ao Patriarcado. Ou seja, eram terras que não estavam no mercado. Podiam estar no mercado do afuramento, da enfiteuse, mas não estavam não eram propriedades tal como nós as conhecemos. Daí que a Constituição de 1822 sente-se na atribuição da propriedade, maximizando muito para lá do que se pensava até no direito romano a propriedade. Politicamente, ainda na Ilha Terceira, com Dom Pedro Mouzinho da Silveira, avança com a lei da libertação da terra. E depois isso vai levar, quando em 1834 acaba a Guerra Civil, com a expropriação dos bens dos miguelistas, com a expropriação dos bens da Igreja, também bens da coroa e bens nacionais, que vão sendo vendidos em asta pública. Aliás, é importante perceber que os direitos que temos, sobretudo de Ribatejo, Alentejo, das famílias até mais tradicionais, esses direitos não remontam mais que um pouco antes de metade do século XIX. E foram os antepassados deles que compraram esta pública, esta privatização dita desamortização. Depois também é preciso pensar que tínhamos Código Civil, um sistema duplo, Código Civil e Código Comercial, sendo que o Código Civil, até por ser Portugal uma sociedade eminentemente agrária, ou seja, o número de pessoas que dependiam quer de comércio e serviços, quer de indústria, era muito pequeno. O Código Civil era um código da agricultura. Mas isso não é só o Código Civil nosso de 1867. Era o Código Espanhol, o Código Italiano, o próprio Código Napoleão de 1804. Eram códigos de sociedades agrárias. Quer dizer que nem tínhamos uma distinção do agrário e do civil, porque o civil e o agrário eram a mesma coisa. Isto simplificando bastante. Mas também dizer que nestes aspectos tínhamos presença de direitos reais. Ainda que o Código procurasse continuar aquele processo de concentração dos bens na propriedade, mas de forma muito pouco radical. Ou seja, em teoria, o afuramento, a enfiteuse devia ter acabado em 1867. Se pensarmos até nos trabalhos do Visconde de Seabra, preparatórios ao Código sobre a dita lei dos forais, isso levaria a que teríamos ter uma consolidação da propriedade, que não aconteceu. O Código, como também continuou na Madeira a colonia, enquanto direito real consuetudinário. O que se procurou sempre, desde essa altura, foi eliminar direitos comunitários como o compasco de direitos de pastagem dos rebanhos, ligados também aos baldios no centro e do norte. Mas continuamos também que esta ideia de haver
uma propriedade dividida no enfiteus continua até com a República, quando temos o projeto de lei dos incultos de Ezequiel de Campos, em que procura conseguir a propriedade através do afloramento. Este compromisso continua no Estado Novo, apesar do Estado Novo prever a função social da propriedade, na Constituição 33, e o mesmo no Estatuto do Trabalho Nacional, que a complementa enquanto Constituição Material. Aliás, se olharmos para o Código Civil do Estado Novo, embora já foi na fase final, ideologicamente pouco marcada do regime anterior, já na decadência, quer dizer, foi mais um código de professores conservadores que um código inspirado no fascismo italiano, como foi a Constituição de 33 e o Estatuto do Trabalho Nacional. O que é que tínhamos? A enfiteuse manteve-se. Não houve coragem política para eliminar a enfiteuse. A colonia e o compasco mantiveram-se. A colonia tolerada, o compasco, como veremos ainda, com menção expressa no Código. Mas dizer também que continua a não haver esta ideia compacta da propriedade. Haver um direito de propriedade. Enquanto mais que o direito real maior. Quer dizer, continuamos no Código a ter estatutos diferentes para a propriedade. Aliás, isso é assim mais ou menos escondido debaixo do tapete por boa parte da doutrina, mas se formos ao Código encontramos disciplina separada para os imóveis do 1344 ao 1384 e logo a seguir o regime para a propriedade das águas. Além disso, como eu disse que houve um sulavanco, o direito de superfície vegetal, cuja viabilidade nos termos do Código de Seabra era mais discutível, reentra um pouco, perdoem-me a expressão pobre, à boleia do direito de superfície em construções, que tinha vindo por lei especial nos anos 40, em que se admitiu um direito de superfície nas construções, inclusive até nas garagens subterrâneas. Pensado. Aqui entra, quase subrepticiamente, um meio que possibilita que continuem e se constituam direitos sobre árvores e arbustos em terreno alheio. Quer dizer, é viável alguém ser, por exemplo, proprietário de um olival sem ser proprietário do terreno. Nunca diz de um olival, diz de um montado sobro, de um pinhal, sendo que o proprietário do terreno é outro. O que cria problemas de conflitos potenciais entre aproveitamentos económicos, além de não facultar uma gestão unificada dos prédios, ou dos terrenos com as plantações, que era aquilo que o liberalismo pretendeu desde a Revolução de 1820. Bom, também dizer que as coisas mudaram com a Constituição atual, a abolição da enfiteuse e da colonia, expressamente. Criaram-se alguns direitos reais novos que, entretanto, desapareceram. Mas, começar aqui por o Dr. Cravo, necessidade absoluta que na vida dele trabalhou com questões de posse útil das cooperativas UCPs e direitos de reserva dos antigos proprietários ocupados e depois mais ou menos expropriados. E havia uma e outra, estou a pensar nos trabalhos do professor Orlando Carvalho, enquanto direitos reais novos, criados pela Constituição na versão inicial de 1976 e depois por as leis da reforma agrária,
Também temos, e isso temos que trabalhar, que os fundamentos deste regime já não estão no Código, como estavam no Código de Seabra e, em parte, no Código de 1966, Código, podemos dizer, Vaz Serra. Não é original, pode dizer, mas é frequentemente dito como Código Vaz Serra, onde encontramos os fundamentos na Constituição, inclusive em matéria de direitos reais na agricultura e legislação europeia, que neste domínio, mas também incidir no próprio texto de lei. Pensar aos jovens aqui de arrendamento, nós chegamos em múltiplos preceitos, referências à sustentabilidade, à utilização racional dos recursos, numa lógica ambiental. Bom, dizer rapidamente, sistema de fontes, esta descodificação e constitucionalização do direito privado. Quer dizer, hoje temos as bases dos regimes não em fontes infraconstitucionais. É bom que se pense que na Europa, desde 1919, com a Constituição de Weimar, incluindo em Portugal a Constituição de 1933, bom, para se aqui alguém ouvir-nos a distância do México, a Constituição mexicana de 1917 já tratava destas coisas. Pronto, quando alguém diz a Constituição alemã, está mexicano, sul-americano, e espera aí, nós fomos antes, 2 anos. Mas dizer que os fundamentos já não estão nos códigos. Aliás, os códigos nestes domínios, o Código Civil, neste domínio, aplica-se na medida em que não há legislação especial reportando diretamente à Constituição. À Constituição e aos tratados europeus. Aliás, é bom que não se esqueça nunca que o Código Civil é um decreto-lei. E sendo um decreto-lei, vale o que vale os decretos-lei. E continuou pós-Constituição de 76, porquê? Porque não era grande parte não era incompatível com. Mas nós já não encontramos, em muitos aspectos, os princípios fundamentais, e arrendamento rural é isso que consta no que toca ao direito subsidiário, ou seja, aplica-se o Código Civil na medida em que não contrariar os princípios do regime. Princípios do regime que estão nele e na Constituição e no conjunto das leis de bases. É que nós temos umas leis que são mais de leis que outras. Isso é o que diz o artigo 112 da Constituição. Leis de bases. E aqui temos que viver com várias leis de bases. Várias leis de bases agrárias, a lei de bases da política de solos, a lei de bases do ambiente, a lei de bases do desenvolvimento florestal, se pensarmos também em propriedade florestal e arrendamentos florestais. Temos aqui um conjunto de leis de bases que não nos podemos abstrair delas. Porquê? Porque estão numa posição imediatamente infraconstitucional. Bom, propriedade agrária. E será melhor pensarmos em termos de propriedade. Isto porque o nosso ordenamento, e não só no nosso ordenamento, não existe um direito unitário de propriedade, nem sequer sobre bens imóveis. Aliás, que não existe um direito unitário de propriedade, acabei de referir, ter no próprio Código Civil, tem regimes separados para a propriedade de imóveis, e se atentarem nos preceitos, boa parte deles tem a ver até com relações de vizinhança entre prédios rústicos. Como também no próprio Código Civil há um regime separado para as águas. E depois temos todo o resto. Quer dizer, em termos de agricultura, isso que nos interessa neste momento, estamos diante de um subsistema dentro da Constituição Económica. Quer dizer, aplica-se não só
o que corresponde ao artigo 93 e seguintes, mas também do 80 e seguintes da Constituição Económica. Aliás, chegarmos até 81, até temos referência à questão hoje até parece assim um pouco fora de moda, da eliminação dos latifúndios, que não sai diferente, por exemplo, do abuso de posição dominante. Permitir que o mercado funcione, incluindo o mercado de terras. Aliás, esta ligação entre as leis da concorrência e as leis fundiárias é já corrente na doutrina. Bom, dizer também que, ao termos estes regimes, e até regimes pensarem algum assim muito forte, do artigo 88 da Constituição, sobre meios de produção ou abandono, que não conservados pelo proprietário, direto ou indiretamente, a Constituição permite quer a expropriação, eventualmente com uma indemnização, sem indemnização ou com uma indemnização inferior à da expropriação por utilidade pública, quer o arrendamento compulsivo. Não, e pensem, isto é uma coisa revolucionária. Não. Quando ainda no âmbito do governo anterior se aprovou o regime da Bolsa de Terras, prédios ou abandono, a base que a anterior maioria encontrou para permitir que esses prédios fossem arrendados e a prazo houvesse uma translação do direito de propriedade, foi exatamente o regime constitucional dos meios de produção e abandono. Portanto, que ninguém discutiu. E aquilo é abandono no sentido de nem sequer se conhecer. Foi uma interpretação muito exigente do que é abandono, ao ponto de não se saber de quem eram sequer os proprietários. Provavelmente os proprietários, em muitos casos, nem sabiam que tinham. Ou seja, sabiam vagamente que o bisavô tinha tido uns terrenos lá no monte e que eles tinham assim um 48 avos lá de um pinhal, que já nem sabiam exatamente onde é que era. O que, olhando aqui até para Mário, pensar que inscrições registais desses bens devem, para melhor dizer, podes ter 30, 40 anos de atraso. E já nem me refiro a cadastro. A cadastro da propriedade rústica. Nem sequer isso. Mas desatualização absoluta das cadernetas. Bom, mas dizer também que aqui, se em termos de Constituição Económica, cabe em geral ao empresário dar um destino a um bem enquanto meio de produção, um computador pode ser um meio de produção ou não, conforme a utilização que é impressa pelo empresário. Mas, no que toca à terra e outros meios de produção, essa qualificação é feita pelo legislador, ou seja, há um poder de afetação limitado. E isso é dito expressamente pela Lei de Bases, hoje, dos solos, de 2014. Eu referi-vos até um pouco a cor política da maioria na altura, para que ninguém pense que isto é que há aqui qualquer tipo de partido revolucionário. Dizer, vejam, os direitos privados e demais direitos relativos ao solo são ponderados e conformados, ou seja, em termos de conteúdo dos direitos, no quadro de relações jurídicas de ordenamento do território, com princípios e valores constitucionais protegidos. Dizer isto é completamente pacífico, quer dizer, quer à esquerda, quer à direita. E mais, quando chegamos à definição de solo rústico, diz que é aquele que, pela sua da aptidão, se destine, nomeadamente, ao aproveitamento agrícola, pecuário, florestal, ou à conservação e exploração de recursos naturais. Quer dizer, então, temos já uma conformação legal que depois é concretizada pelo planeamento do território. Quer dizer
continuamos com a mesma lei, 2014, os proprietários do solo têm o direito de utilizar o solo de acordo com a sua natureza. O destino é impresso pela lei, recebendo o resultado, podemos dizer, da natureza das coisas. Depois continua. Os proprietários de solos têm o direito de utilizar os solos de acordo com a sua natureza, traduzido na exploração da aptidão produtiva desses solos. Já não se utilizamos o termo de função social, a lei de base agrária ainda o faz, mas o proprietário de solos com aptidão agrícola tem o direito de os utilizar. Temos hoje a acrescentar, ou na melhor das hipóteses, de os conservar. Não tem direito de não o fazer. Aliás, ainda na lei de 1995, diz que a terra, enquanto valor eminentemente nacional, deve respeitar a sua função social. Bom, e isto ainda mais nos melhores solos, aqueles que integram a reserva agrícola nacional. Pensemos que solos A e B, como os que até circundam Bélgica e que justificam até a colonização romana, com muita pressão, quem for proprietário de um solo com grande aptidão produtiva não está autorizado a não aproveitar de modo algum, ou até contribuir para a respectiva degradação. Bom, e também temos mais, e com relevância regional. Áreas beneficiadas por empreendimentos hidroagrícolas. E aqui eu estou a pensar sistema de Alqueva e depois dos outros sistemas de regadio que até vinham dos planos de rega do Alentejo do segundo plano de fomento. Sim, do final dos anos 50 e dos anos 60. Não, depois estou a falar do segundo. Sim, mas o que é que acontece? Na legislação ainda dita do salazarismo, os proprietários de solos incluídos em zonas de rega tinham que os cultivar e pagar a água, mesmo que não regassem. Tinham que pagar o mínimo da água. Porquê? Porque o Estado tinha investido. E esses regimes continuam. Aliás, encontramos-nos na legislação de 82 e voltando a permitir-me dizer assim um pouco irónico, recordem quem é que estava no governo em 82. Sim, Dr. Balsemão. E depois, em 2002, quem é que estava em 2002? Durão Barroso. Obrigatoriedade de utilizar agriculamente os terrenos irrigáveis e apagar a água. E o mesmo, pensar, aplicando, sobretudo em serras, o regime da Bolsa de Terras. Ou temos, mais recentemente, condicionantes neste novo regime jurídico da estruturação fundiária de 2015. Foi uma das últimas leis da anterior maioria. Aliás, as eleições foram depois no início de outubro de 2015. Bom, e ainda há mais. E se alguém pensa que tem assim uma lei e fica feliz, não há mais. Isto é só uma referências. Quer dizer, o regime da conservação da natureza e da biodiversidade, sim. Se alguém for proprietário de prédios no Parque Natural do Guadiana, ou no Parque Natural da Costa Vicentina, ou na Rede Natura 2000, sim, que temos quer na zona de Castro, quer na zona de Moura. Sim? Sim. Não só, mas isso é a questão da nidificação da aptarda. E não só. Mas dizer que ali não pode fazer. Dizer, bom, mas é só dono. Ponto. É dono, mas é dono dentro daquilo que o ordenamento lhe permite que faça. Só tem a certeza de ser proprietário.
é que ninguém terá um direito maior que o seu. Mas não tem o direito para fazer o que quiser. É o que fizer, é o que quiser dentro dos limites que o ordenamento lhe permite. Ou melhor, nem diremos sequer em termos de limites. É atribuição de faculdades. Simplesmente não as tem. Nem sequer se põe uma questão de abuso de direito do 334 do Código Civil. Mas também o mesmo se passa com a Reserva Ecológica Nacional, na política florestal. E atenção que os regimes florestais vêm desde o final do século XIX. Também entram aqui a questão dos recursos, da conservação dos recursos energéticos, ou já estamos aqui na zona de povoamentos de sobreiros e das azinheiras. Ser proprietário não faculta mandar cortar os sobreiros ou as azinheiras que se encontram no prédio, só porque sim. Há intervenção administrativa obrigatória do Ministério da Agricultura. E se o fizer, não esqueçam que isto está tipificado como crime. O abate não autorizado de sobreiros em Portugal é crime. E é crime há muitos anos. Porquê? Porque a cortiça é um grande recurso nacional do país. Bom, vamos para o nível infraconstitucional, sobretudo do Código Civil. Para a propriedade. Dizer que o legislador, mesmo o legislador nosso dos anos 60, aplicou aqui uma orientação de civilização. Civilização no sentido de cíveis, das cidades. Quer dizer, o Código Civil deixou de ser um código, sobretudo das pessoas do campo e dos meios de produção agrícolas, para ser mais sublimado, pensando sobretudo em cada pessoa em abstrato e não a pessoa enquanto agricultor ou até habitante no espaço rural. E o que é que acontece? Mesmo institutos de origem rural foram tornados comuns. Só, e voltando em contraponto, temos também este renascimento da superfície natural. Mas como veremos, aquela referência à Natur der Sachen, Natura Rerum, natureza das coisas, impôs a continuidade dentro do Código em fragmentos dos regimes que já vinham boa parte do Código de Seabra, até das ordenações, relativos à criação de plantas ou de animais. E vê-se neles, se esta sobrevivência, que talvez tivesse ficado melhor fora, outros setores, como vimos aqui, até nesta sala, como o que se refere à hospedagem, desapareceram do Código atual, que estava no Código anterior, ou questões como o usufruto de fábricas também desapareceram. Aquilo, a componente mais produtiva, houve um esforço do legislador de tornar o Código saiu, porque o esforço do legislador de tornar o Código Civil mais abstrato. Mas aqui nestes aspectos continuam. E isso vamos ver. Em primeiro lugar, usufrutos. Usufrutos, vamos chamar agrários, não é, o Código não o refere assim. Isto porque, pensar sobre os jovens de reais, as coisas objeto de usufruto agrário têm de ser aproveitadas para os fins produtivos a que se destinam. Quer dizer, a tal salva rerum substância não é inércia. É se o bem é produtivo, tem que continuar a produzir para manter a função. Se houver um usufruto sobre um olival, o usufrutuário tem que continuar a fazer as podas do olival. Se o usufruto for temporário de 20 anos ao fim de 20 anos sem podas, mesmo que queira no final entregar como estava, já não consegue. Isto é da natureza das coisas, não pode fazer de outra maneira. Porquê? Porque, de outro modo, infringe as regras imperativas em matéria de usufruto. Ou se implicar rega, ele não pode deixar de regar. Ou de mandar regar. Embora pode trespassar o usufruto.
A lei permite isso. Sendo que depois o direito do adquirente é moldado sob o usufruto de quem transmitiu esse direito. Mas também pode arrendar. Não tem apetência, não tem conhecimentos, não tem vontade nenhuma, arrenda. E encarrega o arrendatário de efetivar os atos de administração do bem objeto do usufruto. Também pode pensar, se o usufruto for sobre animais, numa parceria pecuária. Parceria florestal com granosalis, o que hoje se admite é um contrato misto de arrendamento e parceria no arrendamento florestal. Quando uma parte da renda pode resultar dos resultados da exploração. Mas fica sempre, isso é o essencial, fica sempre responsável pela conservação. Logo, mantém um poder de controlar o modo como o arrendatário ou o parceiro atua. Porque ele vai responder perante o proprietário no final do usufruto. Além disso, pensar neste 1447, temos um regime comum. E vejam como é que o legislador quis ser mais urbano, mas não conseguiu sair da agricultura, em que diz o usufruto, ao começar o usufrutuário a começar o usufruto, não é obrigado a abonar ao proprietário despesa alguma feita. Mas fim do usufruto, o proprietário é obrigado a indemnizar aquele das despesas de cultura, sementes ou matérias-primas e, no modo geral, de todas as despesas de produção feitas pelo usufrutuário até ao valor dos frutos que vierem a ser colhidos. Quer dizer, o legislador já nem sequer está a pensar em frutos civis, está a pensar em frutos naturais. E mais, se tiver alienado os frutos antes da colheita e os frutos extinguir antes de serem colhidos, a alienação subsiste, mas o produto dela pertence ao proprietário da indemnização. E aqui encontramos um princípio que volta no arrendamento rural a ser quase imperativo, que é o da unidade do ciclo produtivo. Recordem, em pensar que os jovens de arrendamento rural, se um contrato de arrendamento rural cessar antes do fim do ano agrícola, os prédios só têm que ser entregues no fim desse ano. Porquê? Porque há uma regra que já vem, pelo menos do direito romano, de uma unidade. Quer dizer, quem semeia, colhe. Porque os conflitos que poderiam acontecer seriam tais. Bom, e se alguém chegasse à conclusão que tinha semeado, tinha mondado e depois não ia colher, desinteressar-se-ia completamente daquilo. Até poderia entrar em ações contrárias à produção. Pronto, essa do fogo é já assim uma questão assim, quase psicótica da pessoa. Pronto, mas, como o ser humano é o mesmo desde há milénios, desde pelo menos de Roma, temos esta ideia do ciclo produtivo e do ano agrícola. Se o ciclo produtivo for inferior ao ano agrícola, que aquilo, pronto, para os jovens de arrendamento, em arrendamentos de campanha, pronto, terá que terminará e entrega na altura logo a seguir à colheita. Mas também temos, e vou acelerar, podem ver, usufruto de árvores e arbustos. Sim, encontramos também ver não só árvores, como seriam árvores de produção, como sobreiros ou oliveiras, mas também matas ou árvores de corte. Quando o objeto é a biomassa, ou seja, são árvores que crescem para serem cortadas. O que é que isso corresponde a eucaliptais ou pinhais, sobretudo. Aliás, vejam. Regras, no 1455, número 2, regras próprias para este usufruto de matas e árvores de corte. O usufruto leva
por natureza das coisas de novo, a uma destruição do bem, corte, foi o eucaliptal, corta, mas depois ele vai arrebentar de novo. E depois com regras, neste caso, ciclone, incêndio, requisição do Estado. E ainda também usufruto de plantas de viveiro. E vejam, a questão do destino, da conformação do destino. Neste 1456, o usufruto é obrigado a conformar-se no arranque das plantas de viveiro com a ordem, que é a sequência e praxes do proprietário, ou na sua falta com o uso da terra. Não pode alterar o destino produtivo em concreto. Se são plantas de viveiro objeto de usufruto, portanto, o terreno mais as plantas de viveiro, ele tem que manter esse destino e seguir a mesma lógica produtiva. Depois também temos o usufruto sob universalidades de animais. O nosso regime hoje é curto. No direito romano tínhamos o usufruto gregis. Gregis significa, é um rebanho. Frutos de rebanhos. E que diz de novo, o usufrutuário é obrigado a substituir com as crias novas as cabeças que por qualquer motivo vierem a faltar. O que é que temos aqui? O fundamento da lógica da universalidade. Vocês estudaram, em teoria geral do direito civil, universalidades. Pode até se usufrutuar vários anos, nenhuma das ovelhas ou das cabras ou das vacas ser a mesma, porque pela exploração normal foram sendo abatidas. Portanto, já temos assim, podemos ter até as ovelhas sejam assim as bisnetas ou trinetas das ovelhas iniciais. Pronto, regra específica para isto. Depois também temos a tal superfície agrária. E é aquela questão. Como eu exponho, embora o edifício e outras construções também possam estar afetas à produção agrícola, havemos um usufruto sobre construções para a agricultura, para um celeiro, para uma suinicultura, para uma adega, um agar, também seria um dentro de superfície ligado à agricultura. Mas esse aí não haveria diferenças, até onde eu consigo chegar, diferenças de regime face a uma outra superfície, em vez de ser uma adega, ser uma oficina de automóveis. Agora aqui, estou a pensar em termos de superfície sobre árvores ou arbustos. O legislador refere como fazer ou manter plantações. Aqui seriam, essencialmente, culturas permanentes. Nós só temos a definição legal de culturas permanentes na Lei do Arrendamento Rural, culturas agrícolas não integradas em rotação, com exclusão das pastagens permanentes, que ocupam as terras por 5 anos ou mais e dão origem a várias colheitas. E porquê? Estou a fazer esta distinção porque a doutrina é unânime em entender que o direito de superfície sobre plantações não se aplica a sementeiras, não se aplica a cereais, a girassol, terá de ser plantas que se mantenham. Aliás, encontramos, a propósito da associação industrial, uma diferença entre as plantações e as sementeiras, dentro do próprio Código Civil. Portanto, temos que ter um pouco mais de cuidado. Mas estava a dizer antes, para a produção agrícola agrária, tem de relevância o acesso às árvores ou aos arbustos. Às tais oliveiras que são minhas, mas estão no terreno alheio. E aí, o que é que isso significa? Constituição ex legem das servidões necessárias ao uso ou fruição da obra, no caso das árvores. E que, sem acordo
os percursos e os modos de chegar às oliveiras para as tratar ou para as colheitas, o legislador não encontra melhor solução que serem fixadas pelo Tribunal. Depois temos também servidões agrárias. Também certamente terão estudado servidões em direito reais. Espero que sim, porque quando eu estudei direito reais há uma série de anos, não chegamos à matéria. Não chegamos às servidões. Dizer o seguinte, isso é mais um exemplo daquela civilização, de urbanização do Código Civil. É que a distinção que encontramos no direito romano e que se manteve durante séculos entre servidões rústicas e servidões urbanas foi eliminada. E quanto às primeiras, contra aqueles direitos sobre prédios rústicos, só ficaram no Código, e vamos dizer, vestígios quase arqueológicos das servitudes aquedutos. Porque as outras servidões, porque as servidões dentro do romano eram todas típicas. E ter actos de passar, de circular, entrar no regime comum. Também há servidões que o legislador já nem se preocupou, como aquelas que permitiam ir a beberar e dar de beber aos rebanhos às fontes que tivessem num terreno alheio. Ser constituída e mantida uma servidão, mais uma vez, com o interesse geral para a produção. Aliás, só fica esta da antiga Aquae Austus, que não tem que ver com a atividade agrária, diz que quanto para os seus gastos domésticos, não gastos produtivos, gastos domésticos, bom, talvez seja um gasto doméstico se alguém tiver lá umas galinhas no quintal e cria um porco, mas aí já não estamos na atividade agrícola empresarial, estamos já no outro domínio. E recordo o que falámos ao princípio. Podem ser constituídas servidões de passagem, mas só para gastos domésticos. No que toca a aproveitamento de águas para fins agrícolas, o que é que sobra? No 1558, caso em que o proprietário não tiver nem puder obter, sem excessivo incómodo ou dispêndio, água suficiente para a irrigação do seu prédio, tem a faculdade de aproveitar as águas dos prédios vizinhos que estejam sem utilização, pagando o seu justo valor. Isso quer dizer que há um direito potestativo que grava sobre o proprietário, demonstrando a necessidade dele e não o aproveitamento do outro. Dizer também que a servidão legal de aqueduto. Temos também que em proveito da agricultura, da indústria para gastos domésticos, nas anteriores não se refere, aliás, a anterior é só para gastos domésticos, a todos é preciso encanar subterraneamente ou descoberto as águas particulares, tinham direito, através de prédios rústicos alheios. Aliás, aqui vemos antigos pequenos aquedutos dos poços até às hortas, mesmo passando por terrenos de outrem. Pois também vejam, por exemplo, o prédio serviente por onde passa o aqueduto tem todo o tempo de ser também indemnizado do prejuízo, prejuízos que venham a resultar de infiltração ou erupção das águas ou deterioração das obras feitas. Depois ainda temos a servidão legal de escoamento. Aqui, antes é a necessidade da água, aqui é quando a água é a mais. Dizer, com constituição forçada, de novo, grava sobre o proprietário do prédio, que é, aqui a lógica é sempre a do prédio, do proprietário, mas a do prédio, já são servidões prediais, nós já não temos servidões pessoais. Diz aqui é permitida pretende indemnização de prejuízo quando por obra do homem e para fins agrícolas ou industriais nasçam águas em algum prédio ou que sejam pelos conduzidos desde outro prédio e na liquidação da indemnização está levado em conta o valor dos benefícios que para o prédio serviente advenham do uso da água nos termos do número anterior.
Ela depois ainda acrescenta que só estão sujeitos à servidão de escoamento dos prédios que podem ser onerados com a servidão legal da aqueduto. Este é de escoar, o teto de passar. Espera aí, está aqui ao contrário. Finalmente, compasco. O compasco é referido expressamente, quase grande parte das pessoas que até passa despercebido. Segundo o Código Civil, 1306, número 2, que diz que os direitos de compasco não se podem ser construídos novos, mas os que existirem até a entrada em vigor do Código, de 1967, ficam sujeitos à legislação anterior. Quer dizer, em outras palavras, o Código atual recebeu o regime do Código de Seabra. Que era, e o Código de Seabra já tinha tentado eliminar o compasco enquanto direito comum, direito das comunidades. E o que é que tem ali em causa? A questão do aproveitamento do pasto para pastar. E como é que isto podia ainda fazer sentido no Código de Seabra? É que alguém podia ter as suas ovelhas ou as suas cabras, sobretudo em zonas de montanha, e alimentar as ovelhas ou as cabras com o pasto do seu terreno. Mas há uma coisa que entra muito em contradição com o direito abstrato, que é a natureza, a tal natureza das coisas. É que a erva não nasce e não cresce em simultâneo. Há zonas de montanha que estão melhor expostas ao sol ou ao sul, em que cresce mais depressa. Ou cresce mais depressa no sentido de crescer antes. Zonas de sombra cresce depois. É dizer, haver os rebanhos, primeiro iam de vários proprietários de terrenos e que também tinham rebanho, iam primeiro pastar quando a erva nasceu primeiro, e depois quando esgotavam iam de baixo para cima, quando ia esgotando, a erva ia crescendo e eles iam comendo. Até porque os animais não podem ficar à espera que a erva cresça. Bom, agora até com rações, mas isso... Bom, mas de qualquer modo, destas restrições, como o Código de Seabra até admitia que os compascos, destes compascos devem ser perpétuos, assumo a minha ignorância estatística, mas não é impossível, nem sequer improvável, que hoje se mantenham direitos de compasco. Até porque este regime é de 1967, não há tanto tempo. Aliás, eu sou ligeiramente mais velho que o Código Civil. Bem, e alguma questão? Fazemos um intervalo e vamos, antes de ir para preferências.